Oi pessoal, tudo bem com vocês? Bom, hoje eu trouxe um assunto muito interessante para vocês, que é a alienação parental. Muita gente tem dúvida sobre isso, então eu resolvi vir aqui falar sobre a lei da alienação parental, o que é alienação parental e quais são as consequências jurídicas da alienação parental. Em 2010 foi publicada a lei número 12.318, que regulamentou a alienação parental e preveu uma série de medidas a serem tomadas pelo Poder Judiciário. Bom, então ela tipificou o que é a tal da alienação parental, que são os atos praticados de um genitor com o objetivo de difamar o outro, gerar hostilidade, medo, desconfiança na criança ou no adolescente. O genitor, então, ele fica falando mal do pai ou da mãe com o objetivo que a criança não queira mais ter o contato com esse genitor. Lembrando que a alienação parental, ela fere o direito fundamental da criança de ter uma convivência familiar harmoniosa com o outro genitor, porque aquele genitor que está praticando os atos de alienação, que está falando mal repetidamente sobre aquele pai ou aquela mãe que não detém a guarda, ele está prejudicando o psicológico da criança. Então, a Lei 12.318, ela tipificou alguns atos que caracterizam a alienação parental, mas são atos exemplificativos, podendo caber aqui dentro da interpretação outros atos. A realização de campanha contra o outro genitor, dificultar o exercício da autoridade parental, dificultar o contato da criança com o outro genitor. Por exemplo, eu vejo muitos casos no meu escritório de mães que falam que estão viajando quando o pai quer pegar a criança, quando a criança liga, não deixam a criança ligar para o pai, quando a criança liga, diz que a criança não está. Isso acaba gerando no psicológico da criança, às vezes a mãe mente, diz que o pai vai vir e não vem, tudo para gerar uma desconfiança por parte da criança. Também, entre os atos previstos pela lei, a gente tem a omissão de dados referente à escola, a médicos, qualquer dados referente à criança do outro pai. A gente tem também a apresentação de falsa denúncia contra o genitor, nas chamadas falsas memórias, que a psicologia fala, em que um dos genitores fica falando repetidamente para a criança que aconteceu tal coisa. Por exemplo, olha, o teu pai te bateu quando tu foi lá na casa dele, fica falando aquilo repetidamente, sendo que uma hora a criança acaba incutindo nela mesma que aquilo aconteceu e ela começa a repetir, olha, meu pai me bateu, sendo que não é verdade. Às vezes o pai não bateu, não fez nada, mas isso tem como objetivo dificultar a convivência familiar. Outro exemplo que a lei traz é a mudança de domicílio para lugar distante, com o objetivo único de dificultar o contato com a outra família. Aqui, para se verificar a realização de alienação parental ou não, é preciso sempre que se realize uma perícia. Então a gente vai levar o processo ao juiz, vai falar que está sendo realizada uma alienação parental com a criança, o juiz vai marcar uma perícia e o psicólogo vai dizer ou não se está acontecendo a alienação parental. Diante disso, verificada a existência de alienação parental, o juiz então ele vai aplicar uma das penas previstas na lei, podendo ser cumulativamente ou não. Então são as penas previstas na lei as seguintes. A primeira, que é a mais branda, é a declaração da ocorrência da alienação parental, com a advertência ao genitor alienador, para que ele não repita mais esse tipo de caso. Também a gente tem, muito comum, a ampliação da convivência com o genitor alienado, tá bom? Então a gente amplia a convivência com aquele genitor que havia sido alienado com o objetivo de que a criança volte a ter uma convivência familiar. O juiz também ele pode fixar multa para aquele que aliena, ele pode determinar então que a família faça um acompanhamento psicológico, que eu vejo muito acontecendo, porque na verdade o psicólogo vai ajudar nessa caminhada. O juiz também pode determinar a reversão para a guarda compartilhada ou a inversão da guarda, tá bom? Assim como ele vai poder determinar uma cautelar para fixar o domicílio da criança e do adolescente, ou em casos mais graves, poderá ser suspensa a autoridade parental daquele que praticou a alienação, tá bom? Lembrando que essa lei, ela tem como objetivo salvaguardar os direitos das crianças e adolescentes, porque o direito à convivência familiar, o direito ao afeto, ao amor da família, ele é um direito fundamental da criança e ele não pode ser suprimido por um dos genitores. Os atos de alienação parental, eles não devem ser praticados,
mas comumente são, e verificando-se a ocorrência de um desses atos, o genitor que é alienado, ele pode então ingressar no judiciário pedindo a aplicação de uma das penas e, mais importante de tudo, a realização da perícia psicossocial, tá bom? Bom, isso foi um breve resumo então sobre alienação parental. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se tiverem alguma dúvida, deixem aqui embaixo nos comentários, tá bom? Deixa o like aqui para me ajudar. Já se inscreve no canal, tá bom? Obrigado e tchau!